Olá, meu nome é Thiago Sonoda, eu sou engenheiro de aplicação da Hexagon DIE e hoje eu vou falar sobre modelamento de engrenagens dentro do Adams. A função de um par de engrenagens é a transferência de uma rotação e um torque entre o eixo e o outro. Mas para que isso aconteça, a engrenagem ela tem que atender diversos requisitos, como por exemplo a entrega constante dessa transmissão de torque, ou também garantir que não vai acontecer nenhuma falha no dente da engrenagem quando houver o contato, quando você estiver transferindo, quando a engrenagem estiver transferindo esse torque entre o eixo e o outro. Para fazer esse tipo de análise e garantir a performance do par engrenado, nós podemos então usar a simulação para conseguir fazer essas diversas análises. Então eu preparei aqui um modelo de um conjunto mecânico desse trem de engrenagens para poder mostrar como que a gente pode fazer isso dentro do Adams. Então, nesse modelo aqui eu tenho uma rotação de entrada que eu impus aqui nesse eixo de entrada, e eu tenho aqui diversos pares engrenados que vai fazer toda a transferência de rotação e torque, e por fim eu vou analisar qual que vai ser a rotação e torque aqui no eixo de saída, além de também analisar todas as forças que essas engrenagens vão gerar para que eu possa fazer um dimensionamento correto das engrenagens. Então, para demonstrar isso, eu preparei um outro modelo aqui, o mesmo modelo, porém sem os pares engrenados, para que a gente possa fazer a criação da engrenagem aqui junto com vocês. Então, dentro do Adams eu tenho um plugin chamado Machinery, onde eu tenho a capacidade de modelar diversos elementos de máquina, e um deles aqui é a criação de pares de par engrenado. Nesse caso aqui eu vou modelar uma ECDH, uma engrenagem cilíndrica de dentes silicoidais. Vou vir aqui na próxima etapa e agora ele me dá algumas opções de qual que é o modelamento que eu quero fazer. Veja bem, aqui nesse caso aqui eu posso escolher um modelamento mais simples, onde as forças vão ser calculadas analiticamente, ou eu posso selecionar o 3D Contact, o contato 3D, ou seja, ele vai gerar a geometria da engrenagem e ele vai de fato aplicar o contato entre uma geometria e outra. Com isso eu consigo ver efeitos como, por exemplo, o backlash, que seria a folga entre os dentes, ou por exemplo, quando eu tiver a flexibilidade do eixo e aí eu tenho um movimento lateral de uma das engrenagens e como que isso vai impactar nas forças geradas pelo par engrenado, tá? Então eu consigo selecionar qual que é o tipo de modelamento que eu vou fazer, nesse caso que eu vou selecionar o 3D Contact, e aí na próxima etapa eu consigo colocar as informações da engrenagem para que o próprio Adams gere a geometria da engrenagem. Então aqui eu vou colocar informações como, por exemplo, o módulo, vou colocar aqui o ângulo de ataque, o ângulo de pressão, que define a linha de ataque, o ângulo de hélice, o eixo de rotação. Nesse caso aqui eu estou criando o par de engrenado entre esses dois eixos aqui, então o vetor de rotação seria o Global X, o eixo X global, e agora ele me pede as informações das duas engrenagens. Então aqui a engrenagem de entrada, que seria a primeira aqui, que seria, nesse meu caso vai ser a coroa, que vai ser a motora. Eu vou colocar aqui nas coordenadas do centro dessa engrenagem, vou colocar aqui número de dentes, então 67 dentes, vou colocar a espessura ou a largura da engrenagem, posso colocar aqui um bore radius, que seria o raio aqui do eixo, aqui é só visual, tá? Não é mandatório. Eu consigo incluir ou não correção de perfil, por exemplo, se a engrenagem ela é corrigida ou não. Nesse caso aqui não vai ser padronizado, vai ser sem correção. Eu também consigo informar outras informações, consigo imputar outras informações de correção da geometria em si, do topo do dente da engrenagem, tá? Nesse caso aqui também não vou incluir nada e também vou preencher as mesmas informações aqui no pinhão ou na engrenagem movida, Então aqui eu vou colocar as coordenadas do centro da minha segunda engrenagem, o que eu chamo de Gear 2, que nesse caso aqui vai ser o pinhão. Então eu tenho menos dentes aqui, eu tenho 36 dentes, a largura vai ser a mesma, também não vai ter correção de perfil, também não vai ter correção de geometria. Ele me pede aqui também Profile Points e Layers, tá? Isso aqui vai definir a qualidade do desenho da curva envolvente que ele vai gerar em cada dente da minha engrenagem. Então, quanto mais pontos eu colocar aqui, mais precisa vai ser esse desenho, mas mais pesado também vai ser na hora de eu gerar uma geometria. Eu vou deixar padrão mesmo 5 pontos aqui
para a curva envolvente e 4 layers aqui para ele fazer o perfil, né, do dente helicoidal. Vou dando o Next e olha só que interessante, ele fez um cálculo onde ele está me mostrando que a distância entre eixos, né, ele tem que ser no mínimo 106 milímetros, enquanto que no meu modelo, né, nas informações que eu impus aqui, que eu, né, imputei aqui, ele deu uma distância entre eixos de 105 milímetros. Com isso eu estou impondo um problema, né, uma falha de fabricação, e eu quero analisar como que essa falha de fabricação vai influenciar na performance do conjunto como um todo. Então eu vou dar o OK, ainda que ele me deu esse warning, eu vou dar o OK para que ele possa prosseguir, não vou corrigir, a gente justamente ver o efeito dessa modelagem, né, da fabricação da engrenagem. E aí as informações de material eu vou deixar padrão, as informações de contato também aqui eu vou deixar padrão, e aqui eu vou informar aonde que as engrenagens elas estão fixas, né? Então no caso aqui a primeira engrenagem vai estar fixa nesse primeiro eixo, que é o que ele chama aqui de eixo de entrada, e a segunda engrenagem, que seria a movida, né, o pinhão, ele vai estar fixo no eixo intermediário primeiro aqui, né? Então com isso eu vou dar o Next. Então quando eu dou o Finish, agora ele vai criar essa geometria. Então eu vou deixar ele um tempinho pensando, ele vai gerar toda a geometria dessa engrenagem. Depois a gente pode exportar essas engrenagens como um CAD para fazer uma análise em algum outro software, por exemplo, mas ele já vai montar conforme eu inputei, né, os dados da engrenagem. Ele vai desenhar a curva envolvente, ele vai dar todos os dentes da engrenagem, seguindo ali todas as informações que eu impus, né, na hora de fazer a criação da geometria. Perceba então que ele já criou a geometria, ele está agora criando os contatos entre os dentes. Então aqui eu selecionei um método mais preciso, né, para fazer o cálculo das forças. Aqui no caso todos os eixos eles são rígidos, eles não têm deformações, mas eu poderia futuramente, né, conforme eu vou avançando, eu vou seguindo a metodologia Crawl, Walk, Run, né, que é você começar a engatear, depois começar a andar e então começar a correr. Ou seja, conforme você vai ganhando evolução, conforme você vai ganhando maturidade no seu modelo, você começa a adicionar essas complexidades. Então eu posso chegar no momento em que eu posso adicionar flexibilidade nos eixos e entender como que a deformação, né, ou a flexão dos eixos, eles vão influenciar no contato entre o dente. Por isso que eu selecionei essa opção de 3D Contact, né? Contato 3D, que aqui de fato ele vai criar o contato entre uma geometria e a outra geometria, tá? Então aqui ele já criou para mim o par engrenado, então ele já está aqui. Aqui eu já consigo simular. Eu poderia seguir aqui o fluxo, né, desenhando o próximo par engrenado, né, os próximos pares engrenados, mas eu vou voltar aqui para o modelo já finalizado para a gente poder acelerar o processo aqui e já visualizar os resultados, tá? Então eu tenho aqui o modelo final, eu tenho também os rolamentos, tá? Que a gente pode analisar as forças de reação aqui nos rolamentos, né? Para que a gente possa fazer dimensionamento de rolamentos também. E aqui eu já estou com ele simulado, então eu já vou pular para o ambiente de pós-processador. Então ele vai abrir aqui o Adams Post Processor, vou ampliar aqui a tela e vou separar em duas janelas aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui na esquerda eu vou puxar a animação, sempre gosto de ver a animação aqui de um lado, tá? Ele veio aqui para a direita, não tem problema, pode ser aqui na direita mesmo, vou colocar na posição melhor aqui para a gente visualizar. E se eu der um play, eu consigo ver já o sistema em funcionamento, né? Então a gente consegue ver que os pares engrenados rotacionando, ocorrendo aí toda a transferência de rotação e torque. E aqui no lado direito a gente pode ver, por exemplo, a rotação dos eixos, né? Aqui eu poderia fazer diversas análises, então eu consigo ver que o eixo de entrada nesse modelo aqui chama parte 6 e o eixo de saída é o parte 2. Então vamos buscar aqui nas informações, vou pegar aqui o objeto, selecionar em body, vou buscar aqui o parte 6 que é a entrada e vou calcular a velocidade angular. No caso aqui, né, só para a gente ver os eixos, vou ligar aqui os eixos globais para a gente conseguir botar a informação correta. Então aqui no primeiro eixo é a rotação em torno do X global, tá? Então deixa eu só mudar as preferências aqui para que as informações fiquem mais claras. Vou dar o Edge Curve e a gente consegue ver aqui a rotação de entrada. Essa é exatamente a rotação que eu impus, né, lá no movimento. E por fim eu vou medir a rotação de saída, que agora é no eixo Y global, tá? E a gente consegue ver então
existe uma transferência de rotação entre a entrada e a saída, e eu tenho uma certa vibração, né? Eu vou deixar até melhor essa linha aqui, deixar ela sólida, e a gente consegue ver que existe aqui uma vibração de frequência mais alta, que é justamente o backlash, né? Justamente o defeito que eu impus ali para a gente analisar aqui no pós-processador, o resultado dessa imperfeição, né, de manufatura. E eu consigo visualizar, né, uma série de parâmetros, né? Então eu posso pedir, por exemplo, para que o Adams calcule aqui força total, força tangencial, radial, axial, o torque, consigo ver a variação de distância entre eixos. Então se eu tenho, por exemplo, um perfil corrigido, ou se eu tenho, por exemplo, flexibilidade dos eixos, eu consigo medir qual que é a variação da distância entre eixos, consigo ver se existe variação do ângulo de pressão, o ângulo de hélice, quando existe, né, a correção de perfil, e diversos outros fatores que a gente pode avaliar aqui dentro do Adams. Com isso, então, a gente, né, essa era a demonstração que eu queria mostrar para vocês. Dentro do Adams existem outros diversos fatores, né, outros diversos modelamento de elementos de máquina, como cabos, correntes, que a gente pode fazer, e com isso a gente pode analisar a performance da engrenagem ainda em ambiente virtual. Por hoje é só, muito obrigado e até mais!